Olá, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como foi meu dia. Seja por uma instigação, por uma inspiração ou simplesmente por ser uma narrativa curiosa para algumas pessoas. Mas para mim foi bem legal. E é um jeito também de eu me compreender na minha própria vida, os meus caminhos e escolhas, né? E então foi um dia que eu acordei relativamente cedo para dar uma aula online, né? Virtual às 7h30 da manhã de acro e yoga. Né? Já é um casal que faz aula comigo há muitos, muitos anos. E, e depois que eu tem uma acro yoga, né? Essa prática que combina yoga com acrobacia, então uma prática a dois, né? E eles moram juntos, né? E fazem, e é possível fazer essa aula virtual, online. E depois disso tive uns 15, 20 minutinhos de intervalo onde eu peguei umas bananas, comi umas bananas, umas castanhas, nozes, castanhas de caju e outras frutas também que eu tinha, mexerica, assim, um pouco de manga. E, e aí já chegou uma outra pessoa, aí presencialmente na minha casa, para receber uma massagem, né? Que eu também trabalho com massagem, com terapias corporais, e aí foi uma massagem, digamos, chão, né? Terra e ar, né? Então, terra no sentido a pessoa tá no chão, né? Tá ali no chão e eu tô massageando, usando pressões, trações, torções. E também no ar, porque eu levanto a pessoa, né? Com o meu pé. Basicamente, principalmente colocando os pés ali na região do quadril, na virilha. E a pessoa fica apoiadinha. é, e em L, assim, caída, né? Tchuf, com as pernas e com o tronco. As pernas paralelas ao chão e o tronco para baixo. E vou fazendo trações, enfim, torções e mexendo a pessoa. E é bem interessante, bem terapêutico, bastante descompressão e alívio, um bem-estar muito bom. E, e depois comi mais um pouquinho dessa fruta, dessas misturinhas que eu fiz, e já peguei minha bicicleta e fui pedalar 1 hora até a USP. Fui lá encontrar o pessoal da física da USP, que eles têm um grupo de estudos de Go, que é um tipo de jogo, né? Um dos mais antigos do mundo e considerado um dos mais complexos do mundo. Muito fácil de aprender. Em 5 ou 10 minutos você aprende, eu consigo te ensinar todas as regras praticamente. Mas as complexidades, as estratégias do jogo, aí é uma vida, né? Para aperfeiçoar e compreender. Mas é muito interessante, é muito instigante, muito convidativo o jogo. Enfim, então uma hora de pedalada, então foi gostoso também, enfim, passando por lugares mais verdes e lugares de ciclovia também, né? Preferencialmente São Paulo. E curtindo essa pedalada também. E, então, algo físico, né, digamos assim. E chegando lá, fiquei umas 3 horas, eu acho, 3 horas e meia jogando e conversando e discutindo e sei lá, interagindo, foi bem legal. E, inclusive peguei uma geleia, que eu encomendei uma geleia de tradição francesa, de um jogador de Go também lá. E, enfim, e aí depois voltei, né, de bicicleta. Mais 1 hora, voltei não, fui de bicicleta para um outro lugar, não voltei para minha casa. Então fui para um espaço de piscina, né, que é onde eu atendo, para fazer uma troca, né, para eu receber, eu sempre recebo uma vez por mês um atendimento aquático, porque para mim é algo que dá uma zerada no meu corpo, ajuda muito, assim, eu sinto que em termos de ansiedade, de estresse, de físico, emocional, existencial, então me ajuda muito. Então uma vez por mês eu faço essa troca com essa terapeuta, que eu confio nela e ela confia em mim, né? E aí eu recebo dela e eu dou também uma sessão para ela, né? Então, de terapias aquáticas, né? Nessas terapias que são feitas de um relaxamento corporal, né? Também torções, trações, pressões em piscina aquecida de 35, 35,5, enfim. Como se fosse uma termal, né? Só de chegar, só de entrar já derrete o corpo um pouco. Então, só disso já é muito bom. Mas, além disso, tem toda a parte da presença, da massagem, né? Dessa dança que a outra pessoa vai fazendo, né? Com a gente. E que eu vou fazendo também quando eu dou a sessão, né? No caso, para ela e para outras pessoas. E depois, mais meia hora de pedalada para chegar em casa. Isso já tava de noite, assim, né? E. Enfim, e chegando em casa depois e aí liguei pra minha mãe também, que a gente tinha combinado de conversar, liguei pra minha mãe, a gente conversou. Enfim, e fico pensando, fico me cogitando sobre isso, né? Sobre escolhas de vida e no fundo,
fico pensando, faz sentido eu compartilhar isso aqui, né? E eu acho que faz, porque muitas pessoas me perguntam e acham interessante saber da história. Nossa, mas você faz isso, faz aquilo, como é que é um dia seu, como é que... E é isso, eu sinto que tenho um privilégio de ser autônomo, né? Nesse lugar de conseguir fazer meus horários, né? Fazer as 2 sessões ali, depois fazer mais 2 à tarde, né? Tarde e noite, depois, né? E tá praticando, né? Bicicleta e tal, e atividades corporais e também atividades mentais, né? Essa questão social, então esse privilégio do uma pessoa autônoma, mas os desafios também de uma pessoa autônoma, que são as inconstâncias ou instabilidades ou imprevisibilidades financeiras, né? Então também é um outro desafio de vida, né? De tentar se organizar nesse sentido. Não tem aquela estabilidade, previsibilidade econômica e financeira de uma pessoa assalariada, CLT ou concursada, né? Que seria uma possibilidade da minha vida também. E, e me vejo nesse lugar de escolhas, de estar perguntando o que eu quero para minha vida, o que eu quero para o meu bem-estar, não somente o bem-estar físico, que é muito importante em termos de corpo, de consciência corporal, que eu trabalho muito com isso, né, como terapia corporal, no amplo sentido, né, tanto no terapia no sentido de fazer força também é terapêutica, né, de ganhar força, ganhar consciência corporal, mas do ponto de vista também de atividades mentais, de atividades de jogos, que exigem consciência, que exigem concentração, que exigem memória, que exigem raciocínio abstrato, imaginação. Esse lugar que eu trago também da imaginação somática, cada vez para mim mais, isso é muito importante, né? A gente tem uma habilidade de imaginar algo, pensar algo e sentir algo, né? Então isso tem a ver, na verdade, com os estudos de hipnose, né, que eu já fiz, que na verdade nada mais é do que estados alterados de consciência, né, induzidos por uma pessoa. E é isso. Desenvolvendo essa habilidade de nós mesmos, desenvolvermos essa habilidade, aptidão e disponibilidade de alterar a nossa própria consciência e corpo, né? E conseguir estimular outras pessoas, né? Estimular outras pessoas a alterarem as delas, né? E quando a gente está junto, né, um com o outro, a gente tem mais possibilidade disso, né? Tem um livro que fala sobre isso também, da desabituação, né? Então, o outro me ajuda a eu me desabituar de mim mesmo, né? E é isso, então um dia típico, mais atípico para algumas pessoas. Mas é isso, né? Começando com acro yoga, algo mais forte, digamos assim, vigoroso, depois passando por uma massagem, depois fazendo uma atividade de pedalada forte, depois uma pausa para atividade mental, voltando a pedalada forte de 1 hora, e depois uma atividade de corpo, mas também a partir do relaxamento, né, nas águas quentes, e depois uma conversa também, né, com a mãe, né, com o local social, emocional e de estrutura familiar também, né, de compartilhar e de ter esse acolhimento, né, enfim. E é isso, então esse foi um dia meu e fico pensando, né, que é interessante o que a gente escolhe para estar nos nossos dias, o que a gente escolhe para colocar nas nossas vidas, né, nas nossas telas, né. E tem dias outros que eu fico vendo filmes, estudando, vendo documentários e outro dia que eu fico mais à toa, né, fazendo coisas que parecem não muito relevantes também. Eu acho que cada dia é um dia, né. E é isso, mas quis narrar um pouquinho esse dia e talvez isso vire uma série de narrativas de dias, típicos ou atípicos. E dependendo de como for a resposta, do que as pessoas têm curiosidade ou não, isso vira mais uma série. Os vídeos talvez vão ficar maiores assim mesmo, mas não sei o quão interessante isso é. Mas me instiga porque quando eu compartilho essas coisas, as pessoas comentam, o que é isso? O que é terapia? O que é essa terapia aquática aí? O que é Go? O que é Shogi? Né, o xadrez japonês, várias coisas que eu jogo. O que é esse voo terapêutico? Então, para mim, esse lugar da integração de várias práticas, né, assim, é o que me instiga, né? É o que faz sentido para mim, para o meu corpo, para minha existência, para minha pesquisa de indivíduo, de estar dando sentido para minha própria vida, né, nesse mundo e de algum modo compartilhando e tentando estimular e afetar e dar um suporte, um apoio para as pessoas conseguirem construir o sentido das vidas delas também, né? Com algum tipo de ajuda, de apoio que eu possa dar. E
acho que é isso, fico por aqui. Grato pela atenção, aberto a perguntas, sugestões e até a próxima.